Quando conto a alguém que vivia em uma casa assombrada, a coisa mais comum que ouço é: "Uau, que legal!" Bom, eu estou aqui para contar porque eu não definiria toda essa experiência como legal. Eu tenho uma amiga, a Sara. A gente se conhece desde a infância, estudamos juntas na escola e depois da escola entramos na mesma universidade. O que acontece é que a universidade era em outra cidade e tivemos que nos mudar para lá antes do início do semestre. Nós não queríamos morar na casa do estudante, então procuramos por um apartamento pequeno para dividirmos. Sempre tinha alguma coisa errada com os apartamentos propostos para nós, então estávamos ficando muito desesperadas. Foi aí que de repente encontramos essa casa. Uma casa de 2 andares quase no centro da cidade, mas em um bairro calmo. E o que era ainda mais atraente, um preço literalmente insignificante. Isso deveria ter levantado suspeitas, mas nós éramos despreocupadas e nunca demos bola. Não conseguimos acreditar na nossa sorte. Quando estávamos nos mudando, fomos recebidas por pessoas legais que eram nossas vizinhas. Apenas um vizinho, sorrindo, nos olhou de uma maneira um pouco estranha e perguntou se tínhamos alguma razão especial para escolhermos aquela casa. Nós rimos de uma maneira boba e pensei que ele estava brincando. Agora, eu acho que eu deveria ter pedido explicações, mas estávamos muito empolgadas com a mudança e simplesmente o agradecemos pelas boas-vindas. A entrada na casa era um lugar que não era visível da rua principal. Quando chegamos às escadas, vimos uma senhora gentil com um pacote nas mãos. "Olá, meninas, eu sou a senhora Hopkins. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês no nosso bairro. Eu trouxe a minha famosa torta de maçã para o almoço. Eu acredito que seus pais não estejam aqui e que vocês ainda não tenham começado a cozinhar." Agradecemos ela cordialmente e quando estávamos abrindo a porta, eu quis convidá-la para um café. Mas quando nos viramos para trás, ela já tinha ido embora. Bem, tínhamos muito o que fazer e pensamos em perguntar mais tarde para os vizinhos onde ela morava. Então éramos independentes pela primeira vez nas nossas vidas. Estávamos muito entusiasmadas. A única coisa que nos incomodava um pouco é que não conseguíamos dormir bem, mas achávamos que fosse efeito do estresse de ser bicho. Pelo lado positivo, algumas vezes por semana encontrávamos na porta um novo pacote com outra torta da senhora Hopkins. Nunca mais tivemos a possibilidade de agradecê-la. Desde o primeiro dia, nunca mais a vimos. Contudo, tínhamos tanta coisa para fazer que não sobrava muito tempo para nos preocuparmos com a senhora Hopkins. Nosso problema com dormir estava nos destruindo. Frequentemente, eu acordava no meio da noite, suando frio depois de um pesadelo. Ia para a cozinha para pegar um copo de água e encontrava a Sara lá, com círculos pretos embaixo dos olhos à beira de lágrimas. Parece um problema bobo, mas tente não ter uma boa noite de sono por alguns meses, e você já não acharia isso tão bobo. O que é pior, nós achávamos que estávamos começando a ter alucinações por causa da privação do sono. Às vezes, uma de nós entrava em um quarto vazio e sentia o cheiro do perfume de alguém. Muitas vezes sentíamos o vento frio quando todas as janelas estavam fechadas. Sara admitiu ter os mesmos problemas. A situação estava ficando verdadeiramente assustadora. Uma vez eu estava no banheiro com a porta trancada, quando vi a maçaneta se mexer um pouco, como se alguém quisesse abrir a porta do banheiro. Eu gritei: "Sara, está ocupado?" E ela gritou do andar de baixo: "O que você está dizendo?" Eu senti arrepios percorrendo todo o meu corpo. Se a Sara estava lá embaixo, quem estava tentando abrir a porta? Demorei meia hora para sair do banheiro, com puro medo nos meus olhos. Quando cheguei no quarto da Sara e contei para ela o que aconteceu, ela nem sequer considerou que poderia estar tirando o sarro dela. Ela também sentia que algo estava acontecendo naquela casa. Decidimos que era hora de procurar uma casa nova, porque não conseguimos dormir lá. E a falta de sono somava a nossa ansiedade quando começamos a perceber essas pequenas coisas que aconteciam dentro da nossa casa. Naquela noite eu tive um pesadelo horrível. Eu ouvi passos no sótão e fui lá para ver quem era. Tínhamos uma escada pequena. Enquanto eu subia a escada, eu vi uma figura na escuridão. Eu acendi a luz e vi a senhora Hopkins, que estava segurando uma torta em suas mãos e entregando-a para mim enquanto sorria estranhamente, sem dizer uma palavra. Eu gritei e acordei tremendo. E neste exato momento ouvi verdadeiramente os passos no sótão. Meu Deus, eu me escondi debaixo do cobertor e não saí de lá até o amanhecer. De manhã eu chamei a Sara e fomos no nosso vizinho, aquele que nos recebeu com uma pergunta estranha no primeiro dia, para fazer algumas perguntas. Quando chegamos na casa dele, perguntei-lhe imediatamente: "Onde podemos encontrar a senhora Hopkins?"
Ele olhou para nós com uma expressão estranha e respondeu: "Mas não existe uma senhora Hopkins no bairro. Por que você está perguntando?" Ficamos chocadas. "Mas nós a conhecemos no dia em que chegamos." "Você deve estar enganada. A senhora Hopkins morava na casa de vocês, mas ela morreu há vários anos em decorrência de uma doença terminal. A propósito, ela era famosa pelas tortas que fazia." Completamente sem palavras, saímos da casa dele e caminhamos lentamente em direção à nossa. Quando chegamos na escada, vimos um pacote com outro pedaço de torta da senhora Hopkins. Eu estava tão chocada e com medo que mal consegui dar aqueles últimos passos em direção ao pacote. Em cima do pacote havia uma nota escrita à mão que dizia: "Meninas, venham me visitar algum dia." O que aconteceu foi que naquele momento nós corremos para dentro da casa e guardamos as nossas coisas desesperadas. Demoramos 3 minutos para guardar tudo o que precisávamos e nunca mais voltar. Naquela noite, nossos amigos de um dormitório conseguiram nos receber. Nós dormimos em um colchão no chão, mas lembro daquela noite como uma das melhores da minha vida, quando finalmente consegui dormir como um bebê e não tive nenhum pesadelo. Então, pessoal, quando vocês pensarem que viver em uma casa assombrada é legal, pensem novamente. Na vida real é ainda mais assustador que nos filmes de terror. Bom, eu espero que vocês nunca passem por uma situação parecida com a minha, mas se tiverem uma experiência semelhante para compartilhar, vou ficar muito feliz em conhecer a sua história. Talvez seja até mais assustadora do que a minha. Conte-nos nos comentários e compartilhe a minha experiência com seus amigos.